Paz seja convosco. Louvado é o nome eterno do nosso Deus, que nos deu mais um privilégio de chegar até aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês, por Deus nos dar condições de estarmos reunidos nesse lugar. Todos nós passamos por um momento difícil, com toda certeza, talvez no decorrer da semana, ou talvez para poder chegar aqui hoje. Quantos não, quantas dificuldades você deixou para trás para poder vir aqui com o único objetivo de Deus te entregar uma palavra? Quantos estão esperando dele uma resposta? Quantos estão esperando dele aquilo que ele pode entregar para você? Mas você viu no lugar certo. Hoje Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Abra o seu coração, abra a sua mente, entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, e vamos ler um versículo na palavra de Deus. Glória a Deus. Marcos no capítulo 5, do versículo 1 em diante. É uma passagem que muitas vezes eu já parei para meditar nela, já ouvi muitas pregações sobre ela, já fui confortado por Deus com muitas mensagens saindo desse texto. Mas essa noite Deus deu mais uma vez a oportunidade de analisarmos essa palavra e que Ele possa falar comigo e de mim sair uma mensagem para o seu coração. Eles chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender. Porque tendo sido por muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, se ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e o clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela cidade. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, e para que entremos nele. E logo Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e se afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo e o que te havia acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram os que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a lhe rogar que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez,
e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Cubra a sua cabeça, cubra a sua fonte. Vamos fazer uma oração. Eterno Deus, Tu és soberano, e a Tua palavra e o Teu reino é eterno. Obrigado, Deus, por ter nos dado a oportunidade de reunir a Sua igreja mais uma vez. Obrigado pela Tua graça. Obrigado por esse poder Teu que tem capacidade de resgatar, pelo Teu poder que tem capacidade de restaurar, pela forma que o Senhor trata o humano. Obrigado, Senhor. Continua nos falando, que não saímos daqui da mesma maneira que entramos, que possamos ser crentes melhores, que possamos ser ser humano melhores, que a Tua palavra pode nos tratar mais uma vez essa noite. Peço e Te agradeço em nome do Seu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém? Tome o seu assento. Olhe para cá. Há coisas que, por mais que temos elementos, que por mais que temos informações do texto no qual acabamos de ler, tem coisas que é difícil compreender. Tem coisas que, por mais que possamos pesquisar, por mais que as informações que há no texto elevam o nosso conhecimento sobre a mensagem, há coisas que é difícil a gente compreender. Uma delas é um homem que fez a sua morada no meio dos sepulcros. É difícil nós compreender que tipo de relacionamento que esse homem teve, como eram seus pais, qual que era a sociedade que esse homem estava interagindo, que o fez morar entre os sepulcros. Ele fez a sua morada, ele fez a sua casa, ele decidiu por algumas circunstâncias da vida, decidir morar no meio dos sepulcros. Isso é difícil a gente conseguir entender, porque não temos isso no dia a dia hoje. Por mais que eu tento imaginar os motivos, as causas, eu não consigo entender, compreender um ser humano que decide, um indivíduo que sai da sua cidade e faz a sua morada no meio dos sepulcros. É difícil compreender isso. E se isso não bastasse, ele sobe aos montes e às colinas e começa a gritar. Gritar, desesperadamente. E a falta de resposta do grito desesperador, por ninguém ouvir, por ninguém falar com ele, começa a se ferir, começa a se cortar. O texto que nós lemos diz que ele se fere por ninguém conseguir relacionar com ele. Ele é tão tomado por esse espírito, por essa possessão, que ele começa a se mutilar. Fala, dá para entender isso? Não dá. Definitivamente não dá para a gente conseguir compreender. O povo expulsou ele, não quer mais conversa com ele, não quer relacionamento com ele. E isso leva ele a começar a se ferir. Pior ainda, não dá para compreender, para entender o que é um povo que deixa um homem possesso, que é a situação desse, e ainda o acorrenta. Não são os demônios, não é o estado de possessão dele que o acorrenta, são os indivíduos de Gadara. São seres humanos que decidem não falar com ele mais, decidem
acorrentar. Porque é mais fácil eu acorrentar do que eu conversar. Por que passamos com um caos no nosso sistema presidiário? Por que a nossa segurança pública está um caos? Preferimos acorrentar. Porque é mais fácil eu acorrentar do que eu conversar. A prisão, as cadeias, as correntes que aquele povo usa para acorrentar esse indivíduo, revela a incapacidade deles de lidar com a incapacidade de um ser humano, igual a eles. Aí preferem acorrentar. É mais fácil acorrentar do que eu dizer para ele, porque está assim. Por que faz isso? De um tempo para cá você está fazendo coisas que você não fazia antes. Por que está assim? Posso falar com você? Me conta o que está acontecendo com você. Mas preferem aprisionar. Preferem algemar. E o texto que acabamos de ler afirma que os demônios possuíam ele de uma forma tão grande que ele arrebentava as cadeias e os grilhões. Mas uma coisa que me deixa muito chocado com essas informações é que todas as vezes que o demônio empregava nesse ser essa força, ele arrebentava tudo, tinha sempre alguém que ia lá de novo e prendia ele novamente. Dá para ver isso? Não dá para enxergar isso. O que é um povo que gasta com correntes, que gasta com a economia, que tira do sistema financeiro para aprender? Porque não tem capacidade mais de conversar, não tem capacidade mais de levar uma palavra. Vem aqui, Jesus te ama, senta aqui, vamos tomar um café junto, posso te ajudar? Mas não, gastam-se correntes, gasta-se dinheiro, emprega-se dinheiro em cima disso, porque são incapazes de lidar com a incapacidade de um ser humano. Então preferem gastar. As nossas cadeias estão lotadas por quê? As nossas ruas estão cheias de mendigos por quê? Perderam a capacidade de relacionar com o ser humano, de conversar, de falar senta aqui. Preferem gastar dinheiro do que gastar tempo. Isso é bem claro. Mas é difícil a gente conseguir ver essas coisas. Perderam a sensibilidade de conversar. Aí o que eu faço? Eu acorrento. Aí eu coloco ele longe. Eu tiro da sociedade. Poderia estar aqui, mas não, eu acho que eu não quero me relacionar com ele. Eu acho que eu gastar tempo com ele vai tirar o meu bel prazer, vai tirar o tempo que eu tenho com a minha família, o tempo que eu tenho para me divertir. Eu não posso gastar com ele. Então eu expulso. Que é o que a sociedade faz hoje. Repete-se o mesmo dos indivíduos de Gadara. Porque eu expulso, porque estando longe, dá difícil acesso a ele voltar para me incomodar. E aí eu só não expulso, eu expulso e ainda eu acorrento. Porque se é difícil ele voltar, acorrentado impossibilita dele um dia retornar. Mas isso não é fácil compreender essas coisas. Mas é bem claro no texto o que os homens de Gadara faziam. Mas é um ser humano, igual a eu, igual a você. Mas o texto dá uma informação que é mais chocante ainda. Ele diz assim: e não conseguia o
Amansar. Diga comigo, não conseguia o quê? Dá para entender isso? De todas as derivadas da palavra amansar, todas elas apontam para um único caminho. Está ligado a bicho. Amansar é um termo ligado a bicho. Está possesso, mas não é bicho. Está preso, mas não é bicho. Está na prostituição, mas não é bicho. Está na droga, mas não é bicho. Está afundado no lamaçal de pecado, mas não é bicho. Está possesso, mas não é bicho. A possessão desse indivíduo não invalida o ser humano que ele é. Está nas drogas, mas é ser humano igual a mim, igual a você. Está sem controle da vida, não sabe mais o que fazer, mas é ser humano. Dá para entender uma sociedade que lida com um ser igual a ele como se sendo bicho? Não dá para entender isso. É difícil, por mais claro que seja as informações do texto, entender que um ser humano igual trata outro como sendo bicho, é difícil. Porque mais bicho é aquele que trata um ser semelhante como fosse bicho. Então tentam amansar, prendem, expulsam, aprisionam. Tentam amansar, mas não conseguem. Gastam para tratar pessoas como animal, porque querem empregar dinheiro e não tem mais a sensibilidade de parar e conversar. Não tem mais de dizer assim: eu estou contigo, sou parceiro teu, sento com você, choro com você, como aquilo que eu não quero, só para ficar com você. Mas perdeu a sensibilidade disso. Não dá mais. Mas ali em Gadara tem uma praia. Lá em Gadara tem uma? Tem alguém chegando lá, né? Quem está chegando em Gadara? Está vindo aonde? Das bandas de Genezaré. Está indo para onde? Para Gadara. Monta no barco, chama os discípulos, remo, vela içada, para Gadara. Os discípulos têm que fazer o que em Gadara? Esse texto contrapõe a tudo que o sistema diz. Jesus está indo para Gadara por causa de um homem. Um único homem. Não é por causa de uma cidade, não é por causa de uma cruzada, não é uma convenção. Ele não quer salvar uma multidão. É um homem. Somente uma alma. Se eu tiver que sair da minha casa, se você tiver que sair do seu lar, do seu aconchego, por causa de um homem, por causa de uma alma, faça isso. Jesus saiu para Gadara, colocou toda a sua tripulação, aquilo que havia de mais valioso nele, todos os seus discípulos, em cima de um barco, para atravessar um mar, para atender, para libertar um homem. Entra nesse barco, vai indo. Mas ir para Gadara nunca foi fácil. O judeu nem gostava de pisar em Gadara. Vai indo. Jesus se retira, vai para o barco. O texto diz que ele está, no capítulo 4, ele diz que ele está deitado, com uma almofada, com a cabeça em cima da almofada, descansando, lá no finalzinho do barco. E o barco vai indo, vai indo o barco. De repente uma tempestade se levanta. O vento é impetuoso, as ondas vêm forte, entra para dentro do barco. Não tem mais controle, quem está no leme, quem está na direção, vê que o seu esforço é sem valor, não tem mais o que fazer, entrega e vai lá. Jesus, não te grata, interessamos? Socorro! Tu não vê que o barco vai afundar, que o barco vai quebrar?
Jesus levanta, olha para aquele vento, para aquele mar, ergue a mão e diz: está repreendido. A outra tempestade, ele não repreende, ele diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Nessa não, ele diz: está repreendido. Não se repreende, vento, só se repreende demônio. Para Gadara não é fácil. Para Gadara tem libertação. Para Gadara vai ter restauração. Todas as vezes que for haver libertação na sua vida, você vai passar por tempestade como essa. Entenda que para chegar em Gadara, o mar se levanta, os espíritos se levantam contra, mas ele ergue a mão e repreende. Porque tem situações da nossa vida que não é a oração, que não é a conversa, que não é a leitura. Ergue as suas duas mãos e repreenda. Jesus está indo para libertar um homem, e os espíritos estão todos alvoroçados, tirando o norte dele. Talvez essa condição que vai estar acontecendo com você que veio aqui até hoje, que entrou aqui para ouvir isso. A saúde está totalmente descontrolada, a finança está abalada, o relacionamento não tem como ajustar mais, você perdeu o controle disso tudo. Eu digo para você: repreenda. Levante um clamor na sua vida e repreenda. São espíritos, são demônios querendo tirar você da direção. Você está indo para Gadara. Vai haver libertação. Vai haver restauração. Essa tempestade está tudo tenso, está tudo difícil para controlar isso. Mas eu digo para você: repreenda. Sabe o que é isso? Sabe o que está valendo? É a libertação da sua família, é a libertação do seu esposo. Repreenda. Você está tentando de tudo, você tenta trazer ele na igreja, ele não vem. Repreenda. É a libertação do seu filho, é a sua própria libertação. Repreenda. Nunca que o diabo vai querer que você seja liberto, ou que alguém que você está intercedendo seja liberto. Sempre vai haver tempestade nessa marcha sua rumo à libertação. Ele vai chegar em Gadara, o barco encosta, ele pisa em Gadara. O texto diz que o demônio, o endemoniado, saiu de lá e veio para cá. Saiu de lá e veio para cá. A presença de Jesus é suficiente para tirar o endemoniado de lá e trazer para cá. Isso é simultâneo, isso é automático. Ele pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, o endemoniado salta lá do sepulcro na hora. Não foi depois, ele andou na praia, não, é automático. É coisa para gente louca, é só gente doida que ele tem essas coisas. Isso aqui não é para gente normal. Ele pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, o demoniado sai de lá. A presença dele é suficiente para tirar de lá e trazer para cá. Se você crê nisso aí, ele vai trazer, ele vai tirar a gente que está lá, aonde ninguém dá mais um crédito, onde ninguém tem mais confiança, onde ninguém acredita mais. Ele vai tirar de lá e vai trazer para cá. A presença dele atrai. A presença dele atrai. Os indivíduos de Gadara expulsavam: vai, some, vai para longe, vai para o cemitério. A presença dele atrai. Atrai. A presença dele é suficiente para tirar aquelas pessoas que ninguém dá mais um valor,
que a sociedade negou, que a mãe não quer falar com ele mais, que o pai não tem relacionamento, que a esposa já não quer mais nem ver a cara dele. Quando ele pisar na sua Gadara, ele vai trazer de lá para cá. Você nem vai precisar ir lá, ele vai trazer de lá para cá. Se você acreditar no tamanho do milagre que ele tem para você, ele vai, porque a presença dele é suficiente para atrair quem está totalmente perdido, quem está totalmente abandonado, de lá para cá. A presença dele é tão forte que ele não precisa nem mexer no lugar, ele só pisa em Gadara e o homem sai de lá para cá. E o endemoniado, o demônio fala para ele: não nos manda sair daqui. Mas tem uma manada de porcos ali, e ele manda assim: deixa que nós entramos nesses porcos. O texto diz isso. Para minha surpresa, Jesus deixou. Pode entrar. Os porcos estavam tranquilos, pastando, bonitinho, feliz da vida. Daqui a pouco, sai todos correndo, se joga no espinhadeiro, no mar adentro. Os demônios saíram desse homem, entraram nos porcos. Os porcos se jogaram no mar. Os demônios estão onde? Os porcos morreram. Os demônios estão aonde? Na cidade. De volta. Está na cidade. Mas no endemoniado não. Esse aqui está liberto. Porque não foi um pai santo que disse para ele que ele estava liberto. Não foi um homem qualquer que disse que ele estava liberto. Foi Jesus. Quando ele liberta, ele fecha por dentro e fala: aqui não. Você pode estar na cidade, você pode estar na família, você pode estar na empresa onde ele estiver. Nele não. Esse aqui está liberto. Foi ele que disse que estava liberto. Mas isso é muito confuso para os indivíduos de Gadara, que estão acostumados a empregar dinheiro e não relacionamento. Quando eles vêem isso acontecer, o texto diz que ele volta para a cidade anunciar o que havia acontecido com os porcos. A libertação para eles pouco interessa. O que interessa para eles é o que havia acontecido com os porcos. Dá para entender? Ela anuncia, fala, e eles vêm todos correndo para ver o que havia acontecido com os porcos. 2.000 porcos morreram. Quero ver o que aconteceu com os porcos. Quando chegaram lá, encontraram o ex-endemoniado em pé, vestido e em sã consciência. Perfeito juízo. A restauração de Jesus é tão automática que o homem já estava pronto, mas eles não viram isso. Eles estavam preocupados com os porcos. E eles dizem assim: ó, sai daqui, sai da nossa província, sai da nossa cidade. Pode alguém expulsar Jesus não estando tão possesso? Expulsaram. Não, nós não queremos ter mais, está dando prejuízo para nós. A libertação do homem que morava no sepulcro, para eles pouco interessava. Estavam preocupados com os porcos. Essa era a preocupação deles. Jesus, tá bom. Jesus entra vira as costas, vai entrar no barco. Quando ele vai entrar no barco, o ex-endemoniado fala: ei, deixa eu ir contigo. Eu quero ir para onde o senhor está indo? Eles não gostam de mim. Eles me aprisionam. Eles me prendem. Eles me tratam como bicho. Deixa eu ir. Deixa eu ir com o senhor. Eu estou todo vestido.
Eu estou limpinho, eu tenho juízo agora. Deixa eu ir. Pedindo. Deixa eu ir com o Senhor. Eu não quero esse lugar mais aqui. Eu quero ir embora daqui. Jesus olha para ele, diz assim: não. Aqui no barco não. Jesus atende o rogar dos demônios, pedindo para entrar nos porcos. Ele atende os indivíduos de Gadara, pedindo para ele ir embora, mas não atende o ex-endemoniado que ele acabava de libertar. Um homem já que não tinha nome, um homem que não tinha mais esperança, um homem que se mutilava, um homem que se cortava. Ele disse: não, vai para os seus. Antes de você entrar nesse barco aqui, nesse oceano da vida, antes de você começar a testemunhar para o mundo inteiro o que eu fiz com você, vai para a sua casa, conta para os seus. Quão grande misericórdia teve Deus em ti, quão grande libertação, que grande maravilha Deus fez por você. Volta lá, conta para ele. Agora, quem investiu esse homem? Quando ele chegar, ele estava vestidinho, bonitinho. Sabe por quê? Jesus vestiu ele. Sabe o que ele revela? Assim, ó. Está vestido agora. Quando ele estava nos montes, nas colinas, ele se feriu, ele se cortou. Quando ele estava possesso, dominado, ele se machucou. Então ele tem feridas, ele tem marcas, ele tem cicatrizes no seu corpo. E Jesus fala assim: agora só eu conheço, está vestido. A sua intimidade é só minha agora. Ninguém mais vai poder falar de você. Ninguém mais vai poder apontar o dedo para você. Só eu te conheço. Você andava sem roupa, o que o diabo faz, o que o inimigo faz, ele te expõe a sua nudez. Ele tira o seu caráter. Ele tira de você a alegria. Ele tira de você o sossego. Ele tira de você a paz. Ele arranca de você a família. Mas Jesus disse: agora não. Agora você está vestido, em pé, em perfeito juízo. Ninguém mais vai poder falar de você. Glória a Deus. Isso é a libertação que Jesus faz na sua vida. Mas volta para os seus, conta lá para eles. Quantas maravilhas. Isso serve para mim, isso serve para você, é ensinamento dele. Porque tem muita gente que não acredita na transformação que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que não acredita no tamanho do milagre que Deus fez para você. Vá lá e conta para eles. Faça um culto doméstico. Senta com a sua família. Reúne com os seus filhos. Conta o livramento que Deus fez por você. Conta a libertação. Porque Jesus sempre vai trazer de volta. Ele vai resgatar, ele vai tirar do lamaçal. Se você abrir, o endemoniado correu e se prostrou, se colocou diante dele, e ele começou a tratar ele. Ele começou a mover essa pessoa e entregou. E o texto diz que ele foi para sua casa e contou, e eles se maravilharam. E esse homem que já não tinha interesse, esse homem que não tinha nome, que era rejeitado, que a família não queria mais, que ninguém queria dar um crédito para ele, agora ele é o primeiro missionário de Betel. É o primeiro missionário da Jordânia. Ficou lá fazendo missão. Sabe por quê? Porque você tem valor. Se Jesus tiver que matar 2.000 porcos para te salvar, para te libertar, ele vai fazer. Se tiver que fechar a empresa, que tiver que trocar o carro, que tiver que mudar você de local, de cidade,
você. Mas quando ele pisar na sua Gadara, não tem nada que vai suportar a libertação que ele vai fazer na sua vida. Porque para eles não tem valor. Estão preocupados com os porcos. Mas olhe para o seu irmão do ladinho e pense: você vale mais. Você vale mais. Você vale mais. Você é joia rara, você é precioso, você vale mais. Eles não dão valor em você, eles não acreditam em você mais. Mas você vale mais. Aleluia. Receba que ele vai mudar, ele vai pisar. Deus hoje vai te entregar uma mensagem que vai libertar aquilo que você está esperando. Você vem aqui querendo ouvir tantas coisas, inclusive isso. Deus está pisando, Jesus está pisando na sua Gadara. E quando ele pisa, eles vão sair de lá e vão vir para cá. Você nem vai precisar ir lá mais. Ele vai tirar do terreiro de macumba, ele vai tirar da prostituição, ele vai tirar das drogas, ele vai tirar do cemitério, onde a morte estava decretada. Ele vai tirar de lá e colocar para cá. Você tem muito valor para ele. Quem sabe você está numa situação
aquele homem gadareno, de escravizado por algo, hoje é escravizado por algo. Jesus entrou na tua Gadara nessa noite. Aleluia. Ele tem o milagre que você precisa. Ele tem a libertação que você precisa nessa noite. Quem sabe que diz que você não tem valor, que você não tem importância. Em nome de Jesus, Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que eu mudo a tua história. Eu mudo a tua história. Eu faço tudo novo. Deixa Ele tocar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, fecha o teu olho.